Está começando o Agora Quando, o seu programa de comunicação feito aqui, direto da TV Universidade, produzido pelos alunos do curso de radialismo, com a direção do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. Eu sou Mariane Xavier, aluna do curso de jornalismo, e hoje nós vamos falar sobre divulgação científica com o convidado Paulo Teixeira, professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso e coordenador do Instituto Nacional de Áreas Úmidas, o INAU. Professor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Mariane. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Você foi muito feliz na escolha do tema do programa, que é a divulgação científica, já que nós vivemos hoje na sociedade do conhecimento e o conhecimento de temas científicos é fundamental para o exercício da cidadania. Mais uma vez, obrigada pela presença. O Agora Quando vai para um breve intervalo e já voltamos. Hoje no Agora Quando estamos recebendo o professor doutor Paulo Teixeira para falar sobre divulgação científica. Bom, professor, em relação ao INAU, o que é o Instituto Nacional, qual que é a atuação dele? O INAU é um grande programa financiado pelo CNPq, pela CAPES, com recursos federais e agora na segunda fase também nós estamos recebendo recursos da FAPEMAT. E o INAU ele tem como propósito formar recursos humanos, produzir conhecimentos e difundir esses conhecimentos no sentido de subsidiar a tomada de decisão para a conservação e o uso sustentável de áreas úmidas. Por exemplo, o Pantanal, mas existem diversas outras áreas úmidas que nós trabalhamos também. E qual que é a importância, a relevância de um instituto como este de pesquisa aqui em Mato Grosso? É o único centro de excelência que nós temos aqui em Mato Grosso. O único centro de excelência em pesquisa científica que nós temos é o INAU. E ele é relevante pela qualidade, né, dos trabalhos que vem sendo desenvolvido. É uma equipe altamente qualificada que interage com cientistas não só do Brasil, mas de pelo menos 8 países estrangeiros, que eu me lembre agora. Isso tem reflexo, evidentemente, no trabalho que é feito, no conhecimento que é produzido e nos estudantes que a gente forma. Ok. Atualmente, qual que é a divulgação científica realizada no âmbito do INAU? Olha, o que a gente tem feito de divulgação científica são artigos em jornais, entrevistas como essa que eu estou fazendo aqui com você, mas eu confesso que a divulgação científica ainda é um pouco uma pedra no nosso sapato, porque nós somos muito bons, nós pesquisadores, para escrever trabalhos técnicos e publicar em revistas científicas. Mas quando se trata de traduzir esse conhecimento em uma linguagem um pouco mais acessível para um não técnico, é uma dificuldade que nós temos. E aí eu vejo como muito importante esse trabalho do jornalismo científico, que no Brasil precisa avançar bastante ainda. Assim como que o senhor enxerga a democratização do acesso a esses conhecimentos produzidos no Instituto para a sociedade de modo geral, assim, fora dos pares científicos? É fundamental. Eu vou te dar alguns exemplos, né, da importância disso. Por exemplo, efeito estufa é uma coisa que a gente ouve falar corriqueiramente, aí, talvez nos últimos 15 anos, 20 anos, mas isso é conhecido pela ciência desde 1850 e alguma coisa. Pelo Arrhenius, pelo Tyndall, são alguns químicos e físico-químicos que trabalhavam com isso e que lá atrás, já há 150 anos atrás, alertavam sobre essa questão do dióxido de carbono na atmosfera, do efeito que isso poderia causar. Isso ficou na biblioteca de universidades, de institutos de pesquisa, esse conhecimento não foi a público. Quem sabe se esse conhecimento tivesse ido a público lá naquela época, a sociedade já não teria pressionado os tomadores de decisão para evitar a crise ecológica que nós temos hoje. Então esse é um exemplo, né? No caso específico do INAU, é bom lembrar que as áreas úmidas, elas são muito importantes porque prestam serviços ecológicos de grande relevância para a humanidade. Por exemplo, regula o ciclo hidrológico, purifica águas, são fontes de alimentos e de fibras, elas agem como se fossem esponjas, né? Quando chove, na época das chuvas, elas absorvem a água e quando está na seca,
elas liberam esta água lentamente. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de áreas úmidas. O Pantanal eu já mencionei, mas essas matas ciliares também são áreas úmidas. Lagos, margens de lagos artificiais ou naturais também são áreas úmidas. E no caso, por exemplo, vou citar São Paulo, né? São Paulo, se tivesse respeitado os rios, as margens dos rios Pinheiros e Tietê, que cruzam, que cortam São Paulo, além da cidade da cidade se humanizar muito mais, se nós tivéssemos ali na margem desses rios 2 parques, por exemplo, né, para a cidade, ficaria mais humana, mas além disso evitaria essas enchentes que a gente vê em São Paulo hoje. Qualquer chuvinha que cai lá dá uma enchente enorme, porque as áreas úmidas elas fazem essa regulação do ciclo hidrológico, como eu acabei de dizer para você. Então, a democratização desses conhecimentos possibilita a conservação e a preservação, né? É importante que esses conhecimentos sejam disponibilizados para a sociedade, para que o cidadão ele possa exercer plenamente a sua cidadania. Hoje, numa sociedade democrática, é impensável como é que eu vou eleger um representante meu, seja no Estado, seja no nível federal, que não tenha um conhecimento, por exemplo, da crise ambiental que nós estamos atravessando. Como é que eu vou eleger esse representante? Porque esse é um assunto de alta relevância hoje. Mas se eu também não tiver um conhecimento sobre essa crise ambiental, sobre problemas de ciência e tecnologia, eu não tenho como escolher um representante que vá tratar desses assuntos adequadamente nos fóruns apropriados. Senhor, como pesquisador e professor da UFMT, como você enxerga o papel do cientista como difusor dessa ciência de forma geral? Ele é fundamental, né? A gente tem que fazer esse trabalho e eu diria para você que as agências, elas têm nos cobrado muito isso atualmente, né? Esse papel de difusão, porque não é só publicar o trabalho científico, como eu te falei. Muitas vezes você publica o trabalho científico, ele cai nas mãos do público especializado, porque um trabalho científico é para cientista ler, né? Então você acaba se comunicando muito com seus pares. Mas hoje, no momento, nessa sociedade que nós estamos vivendo, isso não basta, né? Nós temos vários temas, eu estou falando aí da crise ambiental, mas não é só isso, né? Nós temos hoje as questões ligadas à inteligência artificial, à nanotecnologia. Nós estamos prestes hoje, isso é para o futuro aqui, bem próximo, né? A você hoje questões éticas importantíssimas, porque a inteligência artificial, logo, logo nós vamos ter chips implantados no cérebro das pessoas e com isso, para quem nós corremos um sério risco ético, porque com a engenharia genética e a inteligência artificial, por exemplo, nós estamos correndo o risco de criar uma super-raça e uma sub-raça. Quem pode pagar vira um super-homem ou uma super-mulher, quem não pode continua como está hoje. Então, eticamente, isso é aceitável? Se o cidadão não tem esse conhecimento, como é que ele vai opinar sobre esse assunto? Só para dar um exemplo. Ter acesso, né? E como que o senhor considera a atual performance da comunicação científica no âmbito do INAU, por exemplo? Está ruim, nós precisamos melhorar ainda. Na realidade, a gente precisava de ter uma pessoa especializada nisso para fazer esse trabalho, porque, como eu te falei, nós temos muita dificuldade para nos comunicarmos com o público leigo e também não temos tempo, porque você tem que administrar recursos para pesquisa, você tem que dar aula, você tem que fazer pesquisa, você tem que orientar aluno de iniciação científica, mestrado e doutorado e tem que fazer difusão. Então, que não é muito a nossa especialidade. Então, é importante que nós tenhamos alguém que possa nos ajudar nesse sentido. E nesse ponto, o jornalismo brasileiro, ele deixa bastante a desejar ainda, no jornalismo científico no Brasil. Por isso que é louvável essa disciplina de vocês, essa iniciativa, porque ainda falta bastante. De que forma essa deficiência vem se apresentando? O que o jornalismo está faltando? Conhecimento de ciências. O jornalista, ele precisa, se ele quer ser jornalista científico, ele também tem que conhecer ciência. Não conhecer com a profundidade do cientista, mas ele tem que estar familiarizado, por exemplo, com jargões da ciência
ele tem que entender minimamente do assunto para ele poder usar o que ele conhece de jornalismo e traduzir isso em uma linguagem que o público saiba compreender. Então, falta cultura científica. E o senhor, como pesquisador, de que forma essas lacunas podem ser preenchidas pelo jornalismo científico? Eu acho que tem que aprender fazendo, né? Essas disciplinas que vocês fazem, houve um curso de especialização já aqui na UFMT uma época, não sei se esse curso continua sendo ofertado, e assim, os estudantes que se interessem nisso, que busquem se aproximar. Por exemplo, ali do INAL, nós estamos abertos a isso. Por que é importante também? É um campo de trabalho enorme para vocês no futuro. Se nós estamos na sociedade do conhecimento, é impensável que a imprensa ignore isso, que não tenha jornalistas com esse trânsito. Vista essas necessidades, o senhor pensa que os pesquisadores têm assumido o papel do jornalista nessa divulgação? Muito pouco, pelas razões que eu te falei, né? Nós não temos a habilidade, nós temos um lado, que é o conhecimento científico. Não temos o outro, que é essa questão mais jornalística, essa facilidade de comunicação com o público leigo. A gente até tem facilidade de comunicação porque nós damos aula, né? Mas aqui eu não estou dando aula para público leigo, eu estou dando aula para estudantes de graduação, de pós-graduação. Então, nós temos essa deficiência. E de tudo que é produzido, consultado, investido dentro do Instituto Nacional de Áreas Úmidas, por exemplo, é de interesse do público, de forma geral? É de interesse do público. Eu vou dar um exemplo. Nós, recentemente, desenvolvemos um método aí para classificação, delimitação e classificação de áreas úmidas, que para o tomador de decisão é muito importante, porque qual que é um dos principais problemas hoje para que se elabore políticas públicas para conservação e uso sustentável de áreas úmidas. Lembrando que o Brasil é signatário da Convenção de Ramsar no âmbito das Nações Unidas. O Brasil assinou essa convenção na década de 90 e precisa cumprir o que está escrito ali. Mas não cumpre, não é só por falta de vontade política, é também porque até o momento nós não tínhamos um sistema de classificação de macrohabitats, nós não tínhamos uma metodologia bem desenvolvida que facilitasse o tomador de decisão elaborar marcos regulatórios para isso. Atualmente nós já está na nossa página, inclusive, um sistema de classificação de macrohabitats do Pantanal. Já desenvolvemos também para outras áreas úmidas. Esse sistema nosso está sendo adotado na Colômbia e o Conselho Nacional de Zonas Úmidas do Ministério do Meio Ambiente já recomendou que esse sistema nosso fosse utilizado. Então esse é o nosso papel, entendeu? Assim, a gente vê que a divulgação científica ela tem sim um interesse além dos pares, ou seja, na sociedade de modo geral, mas que retorno que isso possa trazer para dentro do campo da ciência, principalmente da química, da física, da biologia? Muito importante e pertinente a sua pergunta. Essa é uma preocupação que existe em diversas sociedades científicas. Na minha, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Química, o que é que a gente discute muito lá? Ora, por que é que a gente reclama tanto de falta de recursos? Vamos para a fonte disso. Porque a nossa sociedade não compreendeu ainda a importância do nosso trabalho. O Congresso, a sociedade, ela tem uma baixa compreensão da importância do nosso trabalho. E por ter essa baixa compreensão, a ciência fica relegada a segundo plano. Então, essa divulgação científica, ela criaria, vamos lá, um ciclo virtuoso. A sociedade passa a valorizar a ciência passa a ter mais recurso, passa a produzir cada vez conhecimentos mais relevantes, melhorando a qualidade de vida da população e assim sucessivamente. Há caminhos para fazer prosperar essa democratização da ciência, uma parceria entre a ciência e o jornalismo? Mas o senhor não responde agora. O Agora Quando vai para um breve intervalo e já voltamos. Hoje no Agora Quando estamos conversando com o professor doutor Paulo Teixeira sobre divulgação científica. Antes do intervalo, professor, eu perguntei quais seriam os caminhos para fazermos prosperar a democratização da ciência, essa parceria entre ciência e jornalismo, comunicação científica. Por exemplo, nós temos algumas revistas
que fazem essa disseminação. Eu destacaria a Scientific American, em português, né, que já tem, acredito que uns 10 anos já, essa revista. O diretor é o Ulisses Campagnoli, se eu não me engano, não sei se ainda é ele, mas é uma revista que faz um trabalho muito bom. Nós temos uma outra um pouco mais superficial, que é a super interessante. Essa é mais superficial. A Scientific American ela é um pouco mais profunda nos temas, mas embora em linguagem de jornalismo científico. E nós temos alguns órgãos de imprensa, como por exemplo a Folha de São Paulo, que tem jornalistas científicos bastante conhecidos também, como Marcelo Leite, por exemplo, que tem feito aí um trabalho muito bom. Posso citar também na área ambiental o Washington, fugiu o outro nome dele agora, mas ele é bastante conhecido também. Então essa parceria, nós temos já no Brasil alguns núcleos, né? Nesse sentido, a Unicamp tem um laboratório também de jornalismo científico, vocês devem estar a par, devem conhecer, e eu acho que a gente tem que expandir essas iniciativas e para que isso avance cada vez mais e nós tenhamos cada vez mais difusores deste conhecimento. O senhor citou alguns impressos que também trabalham no meio digital, mas assim, com mais frequência ainda com os canais de YouTube, por exemplo. O senhor acredita que esses veículos possam auxiliar também? Fundamental. Você citou um, como é que eu pude esquecer disso, né? O YouTube hoje, ele ajuda muito. Você tem muita coisa no YouTube, muito vídeo, que aí sim você tem, flui mais, né? Mais fácil para as pessoas entenderem. Você tem sociedades científicas que têm postado muita coisa no YouTube. Um exemplo que eu daria é a Royal Society of Chemistry da Inglaterra. Tem vídeos excelentes lá, eu uso inclusive alguns para dar aula aqui, alguma coisa que a gente pega. A Fundação Nobel também tem feito um trabalho bom, Fundação Nobel da Suécia, né, que dá o prêmio Nobel. Então, e hoje com as ferramentas da informática, isso está ficando cada vez mais fácil, né, de se fazer. E a linguagem, por exemplo, o que mais a gente percebe no campo da comunicação em relação aos cientistas a linguagem não é exatamente aquilo que eu quis dizer. Como a gente pode vencer essa barreira? Essa barreira ela é complicada um pouco, né? Porque muitas vezes é isso mesmo, você dá uma entrevista e a pessoa não capta o que você disse e acaba publicando coisa que você fala, não, mas não é isso que eu disse, né? Essa barreira vence, na minha avaliação, ela pode ser vencida com essa aproximação entre os jornalistas e os cientistas, né? A gente precisa interagir mais, os jornalistas precisam melhorar a sua cultura científica, o jornalista tem que ler mais sobre ciência, as faculdades de jornalismo têm que colocar essas cadeiras também de jornalismo científicos com mais ênfase e nós cientistas temos que aprender também a falar um pouco com a linguagem um pouco menos cifrada. Eu acho que os dois lados têm que aprender. Hoje estamos conversando com o senhor, que é um professor de Química, né? Habilitado na área das ciências exatas, como a gente diz, mas essa mesma linguagem tem de ser aplicada nas humanas, nas biológicas, de forma geral. Toda ciência tem o seu jargão, né? Economia tem, todas elas têm. A química talvez seja um pouco mais complicada, o jargão, é um pouco mais distante das pessoas, é uma linguagem talvez mais para iniciados, né? Mas todas elas, em menor ou maior grau, têm o seu jargão próprio, têm a sua cifragem, digamos assim. Então, acho que em todos os ramos, todos os campos da ciência, a gente precisa aprender, tentar realmente nos livrar um pouco desses jargões. Ainda sobre o INAU, como que você acredita que possa essa parceria entre a comunicação e a ciência expandir a difusão científica do Instituto? Bom, é o que eu te falei, né? A gente tem procurado muito dar entrevistas em rádio, em TV, em jornais, mas se nós tivéssemos dentro do INAU, no nosso dia a dia, o convívio com uma pessoa que se interessasse por jornalismo científico para acompanhar os trabalhos, porque nós temos, o INAU ele é um instituto multidisciplinar, nós temos pesquisas ali em todas as áreas do conhecimento, todas é exagero, mas
Praticamente em todas, porque nós temos ali ciências exatas, nós temos as biológicas, temos sociais aplicadas, está faltando talvez ali medicina, tal, isso nós não temos, né? Mas nossos projetos são multidisciplinares e é um campo muito grande, muito interessante, muito vasto, para um jornalista científico expandir o seu horizonte e aumentar a sua cultura científica e, ao mesmo tempo, contribuir, né, com a nossa população também, quer dizer, levar esse conhecimento, mesmo que a nível mais básico e superficial, para a nossa população. O Instituto Nacional de Áreas Úmidas, com o aporte que tem aqui em nosso estado, ele é conhecido mundialmente, né? A gente tem pesquisadores de outros países aqui trabalhando conosco. Como é que funciona em outros países institutos como esse em relação à sociedade? Olha, a gente vê muito esses programas de excelência, porque, na verdade, esse instituto ele se originou de um programa do CNPq, que é o programa dos INCTs, né, que é a criação de centros de excelência. Isso existe em outros países também, o CNPq não está inventando a roda, e em outros países há também essa dificuldade de comunicação, mas talvez não tanto quanto aqui no Brasil, já que você tem países onde o nível de educação da população, né, em geral, principalmente nos países ditos centrais, a população tem um nível de educação um pouco melhor que o nosso, um nível de cultura um pouco melhor que o nosso, e a própria comunidade em si, né, isso facilita muito para o jornalista e para os cientistas fazer essa comunicação, mas essa preocupação com a difusão, ela existe em todos, quer dizer, todos esses centros de excelência, todos eles, se você abrir a página, tem uma abazinha lá para divulgação. Há 2 anos o senhor recebeu o título honorífico Ordem do Mérito, Legislativo Ambientalista, jornalista e radialista Eugênio de Carvalho, da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Assim, como ambientalista, da causa ambiental de forma geral, o senhor enxerga que a divulgação científica possa auxiliar na conservação, na preservação do meio ambiente? Bom, primeiro eu me rotulo como pesquisador. O ambientalista é um movimento político que eu acho fundamental nos dias atuais, mas eu não me denominaria ambientalista. Meu papel é produzir o conhecimento para que os ambientalistas usem e para que o outro lado use também. É mostrar, o nosso papel, né, é mostrar o que está acontecendo sobre os olhos da ciência para que a sociedade faça uso deste conhecimento. Como pesquisador, como está hoje a situação ambiental do Mato Grosso, em especial do Pantanal? Olha, o Mato Grosso ele passa por um processo de desenvolvimento muito intenso, né, nos últimos 40 anos, vem passando por um processo de desenvolvimento bastante intenso, e esse processo, como tudo na sociedade, né, ele tem o lado positivo, que é gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida da população, mas também tem o lado negativo, porque toda atividade humana gera impacto ambiental. O que cabe a nós hoje é tentar maximizar os benefícios e minorar os malefícios, digamos assim, né? Sobre o ponto de vista do Pantanal, eu diria para você que as ameaças ao Pantanal elas se dão em 3 níveis. No nível global, a gente pode destacar as mudanças climáticas. Segundo as previsões mais alarmistas e pessimistas do IPCC, eu estou fazendo questão de ressaltar que são as previsões mais pessimistas, que provavelmente não vão ocorrer, tá? Mas está lá, o IPCC faz projeções, né? Através de modelos. Então, o modelo mais drástico que o IPCC traçou é que, se ocorrer nos próximos 100 anos, uma mudança na temperatura global de 5 graus Celsius, um aumento de 5 graus Celsius, isso poderá acarretar o desaparecimento de 85% das áreas úmidas. Além dos serviços ambientais que as áreas úmidas já prestam, como eu já falei para você no início, algumas áreas úmidas, grande parte delas, são muito ricas em carbono, elas estocam carbono. Essas áreas úmidas secando, estima-se
que elas armazenem 2 vezes mais carbono do que existe na atmosfera. Ela secando, esse carbono é liberado, então nós vamos alimentar mais ainda o efeito estufa. Mas isso é um caso extremo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer nessa intensidade, mas é uma ameaça, né? A ameaça da mudança climática é uma ameaça em nível global, não só para o Pantanal, mas para todas as áreas úmidas. Em nível regional, nós temos aqui a questão da agricultura em larga escala que é realizada no Planalto, quando feita sem tomar os devidos cuidados, né? Ninguém aqui é contra a produção de alimento, não é isso? Mas a agricultura em larga escala, quando feita sem os devidos cuidados, ela causa assoreamento de rio, uso excessivo de pesticidas que podem ser carreados para o Pantanal. Essa questão de assoreamento dos rios, Mato Grosso do Sul tem um exemplo drástico disso, que é o rio Taquari, destruir o rio Taquari completamente. Isso alterou o pulso de inundação do Pantanal, porque o Pantanal ele vive metade do ano seco e metade do ano alagado, né? E tem regiões do Pantanal que não estão secando mais, o que é ruim, porque esse vai e vem das águas é que responde pela riqueza e a biodiversidade do Pantanal. Então, em nível regional, nós temos essa questão, né? E em nível local, na planície pantaneira, houve uma perda da competitividade econômica das 2 atividades principais que o pantaneiro usava para sobreviver, que é a pecuária e a pesca. Eu gostaria de lembrar que a pecuária no Pantanal ela é sustentável, já está aí há 300 anos a pecuária tradicional, como era feita. Mas ela não compete hoje mais com a pecuária em outras regiões do país. Então isso tem gerado um empobrecimento da população, um barateamento das terras e com consequente impacto ambiental, porque pobreza e impacto ambiental também são sinônimos, né? São informações graves e sérias que, assim, compartilhadas e difundidas, auxiliariam na conscientização do consumo consciente, uma vida mais equilibrada ecologicamente. Com certeza. A gente tem que estar sempre atento, né, a esses fatores. O Pantanal é bastante grande, por ser grande ele tem uma resiliência bastante grande, mas a gente tem que estar atento, porque hora que chegar no ponto de não retorno, aí vai complicar. Professor, quais seriam os desafios encontrados para a divulgação científica? Como eu já disse, né, a questão da dificuldade do cientista de se comunicar, da dificuldade do jornalista de entender o cientista, do baixo nível de educação da população e talvez da falta de interesse de alguns órgãos jornalísticos pelo tema. E como pesquisador, o que é pretendido que seja divulgado, que seja difundido? Olha, o pesquisador, principalmente o de universidade, sempre gosta de divulgar o que faz. Nós somos pagos e treinados para isso, né? Para estar lá na sala de aula, para levar estudante para laboratório. Já na indústria é um pouco diferente, né? O pessoal quer manter um segredo, porque a competição, aquela coisa toda. Eu dou um exemplo aqui. Uma das linhas de pesquisa da minha equipe é biocombustíveis, biodiesel. E uma época a gente foi buscar patentear um dos processos aí que nós desenvolvemos e contratamos a UFMT. Nessa ocasião ainda não tinha o escritório de inovação tecnológica, nós contratamos um escritório de advocacia. E o advogado queria que a gente assinasse termo de confidencialidade, pusesse senha na porta, que os alunos assinassem termo de confidencialidade. Eu, sinceramente, me recusei. Falei, não quero... aqui dentro da universidade não tem que ter segredo. Aqui nós estamos aqui para difundir, para repassar conhecimento e não para sentar em cima, né? Um dos tripés da universidade é a própria extensão. Pois é. E a extensão universitária presente nas comunidades, em escolas, também seria um processo de divulgação dessa conhecimento? Com certeza, a extensão ela é importante. Nós aqui na UFMT ainda precisamos avançar um pouco nessa questão da extensão como ferramenta para divulgar o que é produzido na universidade, né, a produção de conhecimento que a universidade tem, mas ela é importante sim, né, você fazer... eu acho que trazer a população aqui para dentro também é uma coisa que
que falta um pouco. Você trazer a população aqui para conhecer o que a gente faz, pegar um dia e nesse dia abrir a universidade, trazer colégios. Eu acho que isso é uma coisa bacana também que a UFMT poderia fazer e que contribui para que a população conheça um pouco do que a gente faz aqui. Professor Paulo Teixeira, gostaríamos de saber o que você achou de participar do programa Agora Quando? Olha, eu achei muito bacana, né? Dou aí os parabéns a vocês pela iniciativa, o professor Pedro Pinto. Eu acho que esse é um programa que promete bastante aqui para a nossa universidade, para a nossa comunidade. É um canal aberto de diálogo que nós temos com a população, tanto a comunidade acadêmica quanto a não acadêmica. Foi um prazer muito grande para mim estar aqui e eu me coloco à disposição para voltar aqui a qualquer momento que vocês precisarem de mim e achar interessante. Muito obrigada pela presença e por compartilhar conosco sobre divulgação científica. O Agora Quando fica por aqui, semana que vem tem mais.